seguinte aqui, ó, um texto interessantíssimo do ano de 1998, de alguém que foi, por um lado, ministro, né, de assuntos estratégicos do Lula, e hoje em dia é o prefaciante e a referência intelectual, geopolítica, inclusive, do Ciro Gomes, que é Roberto Mangabeira Unger, que a gente falou aqui. Lá. Que é um recrutador da CIA, sabidamente, assim, é um segredo de polichinelo. Inclusive, você até relatou, né, Pepe, que o Pimenta Neves, lá com você visitando o Council for Relations, viu o Mangabeira. O Pimenta tinha acabado de sair de uma reunião do Council for Relations. Pois é. E no nosso almoço, esse assunto veio à tona. Pois é, mas assim, fontes abundam. Inclusive, o senador Roberto Requião, quando esteve aqui a última vez, ele que era cético, porque conhece o Roberto Mangabeira há muitas décadas, eu falei, senador, a gente diverge nessa questão do Mangabeira. Ele falou, não. Tô mudando de opinião sobre isso, pelo menos... Inclusive, também, senador Roberto Requião está mudando de opinião sobre a urna eletrônica, como ele foi roubado no Senado, lá em 2018. Conversei com ele essa semana, ele está mais aberto, depois dessa questão aí de quem o derrotou lá, o Oriovisto. Mas veja você, Roberto Mangabeira Unger publicou na página de opinião da Folha de São Paulo, está aqui na tela. Atenção, essa página já está salva, tá? Não adianta apagar não, Folha de São Paulo. No dia 22 de setembro de 1998, o artigo intitulado Solução Porto Rico, em que ele defende que a incorporação do Brasil aos Estados Unidos como comunidade associada no modelo Porto Rico resolve os problemas fundamentais do país e fala que é a grande reforma modernizante. E ele escreve, ele é inteligente, negavelmente, ele escreve de uma maneira que você não sabe se ele está sendo irônico ou não. E aí fala, olha, agora que a gente abraçou... Mas aí eu tenho a contraprova aqui, eu coloquei neoliberalismo. Então ele falou assim, olha, se a gente abraçou o neoliberalismo, por que importar de outros países tudo que respeitamos? O neoliberalismo, a ecologia, os patins, a ciência econômica, se podemos sentir que vem de outra parte do nosso próprio país, caso a gente seja apenas um pedacinho ao sul dos Estados Unidos. Você fala, aqui claramente, ele falando de patins, ele está sendo irônico. Poderia ser, se não fosse o caso de, em 1998, ele ter, àquela altura, 6 anos antes, articulado, assinado e se tornado operador do Umbrella Deal com Daniel Dantas e com o presidente global do Citi. Então, a privataria e o neoliberalismo que ele estaria ironicamente denunciando, ele levava grana para levar adiante no Brasil. Então, se ele estava sendo irônico publicamente, no fundo, ele está sendo sincero. É o ministro de Assuntos Estratégicos do Lula, é o prefaciante, eminência parda de um eventual governo Ciro Gomes, aquele que se ofereceu num telegrama que nem uma Cleópatra nua enrolada num tapete, para enorme constrangimento de quem viu aquela pornografia. Então, aliás, né, falando em Umbrella Deal, o Pepe Escobar, está nos anais do Congresso Nacional. O Protódio de Queiroz, quando era deputado, várias vezes falou disso. Em CPI, a CPI dos Correios, tá lá Umbrella Deal, papel de Mangabeira Unger. Então, não é teoria da conspiração, não é sequer segredo, tá? Nos anais, mais oficial impossível, nos anais do Congresso. E vencendo o cronograma lá de 1992 para 160 ativos do Estado da soberania brasileira irem sendo entregues, diferidos no tempo, vem sendo executado como um relógio suíço de 1992 até hoje, passando pelos governos do PT, inclusive, né, no governo Lula, a quebra do monopólio do IRB, no governo Dilma, a entrega de aeroportos, rodovia, ferrovia, e depois Bolsonaro, etc e tal. E adivinha você, o último capítulo, quer dizer, o mais recente, infelizmente não o último, o mais recente que estava no Umbrella Deal, e foi entregue na semana passada. Independência do Banco Central. Resta a votação na Câmara. Sim. Eu não vi o Lula falando disso. O Ciro Gomes fez uma fala protocolar 2 horas antes da votação. Não me consta que ele esteja fazendo um grande movimento para votação na Câmara, nem as direções partidárias, nem os ex-candidatos à presidência. Né? Então, enfim. Se o Mangabeira Unger é o mínimo denominador comum entre todo esse pessoal, e ele formulou, assinou e se tornou operador do Dantas, sendo remunerado, inclusive, como consultor do Dantas dos Estados Unidos, se ele é o que une Ciro Gomes, o PT e até o Fernando Henrique Cardoso, que operou a privataria, não é de surpreender que esse pessoal esteja apenas fazendo, ou silenciando, ou então fazendo corpo mole com relação à entrega dos ativos que ainda restam. Né? Então, infelizmente... Ele fez o elogio do Porto Pobre, né? Tá aqui, ó. Solução Porto Rico. Nós não somos Porto Rico, nós somos agora o Porto Pobre. Me parece, se na primeira camada é ironia, para quem não sabia, àquela altura que ele era
o operador do Umbrella Deal. Pouca gente devia saber nessa época. Mas é um teste de penetração. Vai que? Vamos ver a reação, vamos ver a temperatura. Se eu soltar essa daí, o que o pessoal fala? Eu quero ver o que responde para isso aqui. Né? Vai falar, ironia. Mas eu quero ver o que ele responde sobre ele ser o operador do Umbrella Deal e ter sido um subscritor. O acordo secreto encontrado pelo Protógenes Queiroz no cofre da sede do Banco Opportunity na Operação Chacal. Então, meu amigo, minha amiga. Aí fala, mas qual é a alternativa? Qual a alternativa? Essas aí, infelizmente, não são. Pepe Escobar, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado a vocês. E a pergunta é, quando é que os deploráveis vão virar ingovernáveis? É o grande teste, inclusive que nos interessa para o Brasil. Esse é o grande teste. O controle, a faca no pescoço do Trump por um lado, e a desplataformização das grandes plataformas, o quanto esse pessoal vai se autonomizar ou não. Então, isso a gente tem que, inclusive, extrapolar para a nossa realidade também. Todos os olhos dos deploráveis. E isso vai cruzar com o Davos virtual em janeiro, hein? Não esqueçam. O Great Reset. O começo do Grand Reset é daqui a 2 meses. Muito bem. Agora... Queridos, feliz distopia para todos. É isso aí. A nossa vida é contradição em termos, não tem jeito. Infelizmente, feliz distopia.